Então, nós vamos falar sobre moldagem, vai ser o procedimento que a gente vai fazer lá na clínica, né? O primeiro procedimento que a gente vai fazer na clínica vai ser a moldagem da nossa dupla, né? Para quê? Para a obtenção dos modelos de estudo que a gente vai usar para fazer a montagem no articulador. Então, a aula vai abordar a técnica de moldagem, a gente vai falar um pouquinho sobre o material de moldagem que a gente vai utilizar, tá? O material que a gente vai utilizar vai ser o alginato, vocês já devem conhecer, que é um hidrocolóide reversível, né? Então, faz parte do grupo dos materiais elásticos, tá? Desculpem. Faz parte do grupo dos materiais elásticos. Nós temos o hidrocolóide irreversível, que é o que a gente utiliza hoje, né? O reversível pouco se utiliza, já foi muito usado antigamente. E eu acredito que já tenham falado isso para vocês, mas vamos definir novamente isso aqui, só para ficar bem claro, né? Porque essa terminologia é importante, a gente acaba, às vezes, empregando de forma equivocada. Então, quando a gente fala em moldagem, né? A moldagem em si é o ato de fazer a duplicação de uma estrutura, no caso, geralmente de um arco dentário, né? Aquilo que a gente obtém depois que a gente realiza essa moldagem, que a gente remove aquilo da boca do paciente, é um negativo do arco dentário, tá? Então, esse negativo que a gente chama de molde. Então, às vezes o aluno chega, professor, vê como é que ficou, se minha moldagem está boa. Quer dizer, o molde que tem que estar bom, né? A moldagem foi o ato de fazer a duplicação, né? Depois, com o molde em mãos, né, com esse negativo em mãos, a gente precisa transformar isso aqui num modelo físico que reproduza, né, aquelas características que nós tínhamos observado no arco dentário do nosso paciente, né, aquela situação clínica que a gente está tentando reproduzir. Então, a gente verte normalmente gesso no interior desse molde, desse negativo. Depois que ele, né, toma presa, cristaliza, né, a gente fica com uma cópia daquela estrutura que nós moldamos, tá? E a moldeira vai ser aquele dispositivo que a gente vai utilizar para conduzir o material de moldagem na boca, para realizar aquela impressão. Tranquilo? Então, exatamente isso, né? O ato de moldar, né, que é a moldeira sendo experimentada, né? A gente sempre tem que provar a moldeira para selecionar aquela que fica mais adequada para aquele arco dentário em particular, né? Lembrando que agora a gente não está moldando mais um manequim, a gente está moldando um paciente real, então a gente vai encontrar ali diversos tamanhos de arco dentário, né? Se eu não me engano, até lá em Materiais 2 estão pedindo só uma moldeira para vocês, eu acho que é a número 5, né? Que é aquela mais adequada para moldar o manequim. Então, no nosso caso, a gente vai precisar ter o jogo de moldeiras, né? Porque a gente vai ter tanto casos em que a gente vai precisar de uma moldeira número 1, como a gente vai precisar da moldeira de maior tamanho. Tudo bem? Então, aqui, a moldagem sendo realizada. Aqui, após ser removida a moldeira da boca, nós temos o nosso molde, que é o negativo daquilo que a gente moldou, correto? E, finalmente, né, após a cristalização do gesso, que a gente vai preencher aquele molde com gesso, a gente obtém aquela reprodução das estruturas anatômicas que a gente precisa para nós trabalharmos, que é o modelo. Tudo bem? Então, quando a gente molda, o que a gente precisa? O que a gente deseja, né? A gente deseja fazer a reprodução daquelas estruturas que a gente está moldando com a melhor precisão e o máximo de detalhes que for possível, né? E que isso seja feito de uma maneira que o paciente tolere de uma maneira razoável, né? Claro que isso vai depender, nessa questão da precisão de detalhes, né, também do tipo de material que a gente está utilizando para fazer essa moldagem. Então, quando a gente fala de hidrocolóide reversível alginato, né, a gente tem, eu acho que todo mundo já viu isso aqui, vou passar rapidamente, isso aqui é a composição que a gente tem no alginato, tá? O alginato, ele é um polímero natural, tá? Quando é jogado na água, né? Quando ele é misturado em água, com a presença do sulfato de cálcio, que nada mais é do que o gesso, né? Eles reagem entre si, são os dois reagentes, e sofrem uma reticulação, né? Então, essa reticulação transforma aquele creme que a gente obtém no momento que a gente manipula
transforma numa espécie de uma gelatina, tá? Então, um polímero que tem uma certa resiliência, uma certa flexibilidade, que permite ser removido da boca, né? Naquelas áreas retentivas que a gente molda regiões dentadas, né? Tem espaço interproximal, tem aquelas regiões retentivas do dente, né? Então, precisa que o material tenha uma certa elasticidade para que possa ser removido, né? Os outros componentes vocês já devem ter estudado, né? Tem carga para dar resistência, tem fluoreto de titânio, ele acelera a presa do gesso no momento que o gesso entra em contato com o alginato, porque o alginato ataca a superfície do gesso, ele inibe a cristalização, tá? E o fosfato de sódio que dá o tempo de trabalho para a gente, né? Então, dependendo da quantidade de fosfato de sódio que o fabricante coloca, a gente vai ter dois tipos de alginato aí, o tipo 1 e o tipo 2, que isso diz respeito ao tempo de presa. Tá tranquilo aí, pessoal? Posso seguir? Estou indo muito rápido? Tá complicado? Beleza, então. Então, isso aqui a gente explicou, né? Que o sulfato de cálcio reage com o alginato solúvel, formando o alginato insolúvel de cálcio, né? Muito bem. Aqui é uma imagem de duas moléculas, né? De alginato reticuladas, né? Antes você tinha o sódio, numa ramificação da cadeia, aí o sódio sai, tá? Saem dois sódios e entra um cálcio que liga uma na outra. Aí que fica aquela ramificação, né? Aquela reticulação que faz com que o alginato fique com aquela consistência gelatinosa que a gente obtém depois que ele toma presa. Beleza. Quais as características desse material, então, né? Primeiro, né? É um material que é muito sensível à umidade. A umidade ambiente mesmo, né? Então, a gente tem que tomar certos cuidados com relação ao armazenamento. A gente precisa sempre manter esse material dentro de um recipiente fechado, tá? Porque a umidade do ar pode causar alguma reação, deixar muito tempo aquilo exposto ao ambiente externo, né? E com relação àquelas características que nós falamos inicialmente, a gente deseja que o nosso molde tenha maior precisão e qualidade de detalhes, né? O alginato a gente já sabe que não é o material mais indicado quando a gente deseja precisão e qualidade de detalhes. Por quê? Porque a precisão dimensional dele é relativamente baixa, né? Então, ele não reproduz com uma exatidão aquelas estruturas que a gente está copiando. Da mesma forma que ele também tem uma característica, né? Que além da precisão dimensional, né? Uma outra característica do material é a estabilidade dimensional. Então, a precisão dimensional, ela diz respeito, né, na capacidade daquele material fazer cópias fiéis, né? Já a estabilidade dimensional, ela diz respeito daquele material manter a precisão ao longo do tempo. Então, a gente sabe que o alginato ele é indicado para situações que não são tão críticas com relação a essas duas características. Então, se a gente for fazer uma prótese fixa, que a gente precisa moldar um preparo dentário, que a gente precisa ter uma precisão muito elevada, tem que ter na ordem de 20 micrômetros de precisão na nossa restauração, né? Na hora que foi feita a cimentação em boca, né? Obviamente que o alginato não é a escolha ideal. Quando a gente está fazendo um modelo de estudos, né, uma montagem de modelo antagonista, e entre outras aplicações que a gente vai ver mais para frente, ele se presta perfeitamente, que é uma solução de baixo custo e relativamente simples, né? E a gente já sabe que a gente não pode também demorar muito para fazer o modelo de gesso, né, para verter o gesso nesse material, porque ao longo do tempo ele começa a se deformar, e aí a precisão vai ficando cada vez pior, né? Tixotropia e viscoelasticidade, vocês já ouviram falar lá nas aulas de materiais? Alguém consegue se manifestar aí para dar uma luz aqui para mim? Sim, não lembro. Beleza, então Adriano já viu também, né? Então, tranquilo, né? Tixotropia é a capacidade daquele material se manter na moldeira, né? Quando você manipula
o alginato, você quer obter um creme, né? Você obtém um creme e aquilo vai ter que ser transferido para a moldeira, correto? Então, imagina só se esse material não tiver a consistência ideal, quando à medida que você está colocando na moldeira, ele está escorrendo para fora, né? É claro que se você não respeitar a proporção indicada pelo fabricante, né, do pó e da água, isso, você aumentar a quantidade de água, isso pode acontecer, né? Mas se você manipular ele dentro daquela proporção que que te foi recomendada, não, você vai ter um creme que não vai escoar espontaneamente, né? Então, você vai permitir que você preencha a moldeira, leve a moldeira para a boca, e quando você comprime aquele material de moldagem no arco dentário, quando ele recebe alguma pressão, né? A característica da tixotropia é exatamente essa. Quando é submetida a uma certa pressão, uma certa tensão, o escoamento daquele material, a viscosidade daquele material muda. Ele tem um escoamento favorecido, né? Ele fica menos viscoso sob pressão e permite que escoe por todas aquelas regiões, os espaços pequenos, né? Que você deseja copiar, tá? Já a viscoelasticidade, estou repetindo, né? Mas é só para relembrar vocês. Já a viscoelasticidade diz respeito desse material, como esse material recupera a forma depois que sai da boca, tá? Vocês imaginem o seguinte, né? Você moldou um paciente dentado. Então, aquele material copiou diversas regiões retentivas. Na hora de tirar, você vai perceber que existe uma certa resistência, né? Por quê? Porque o material vai ter que se deformar para sair da boca, né? Então, o material, o hidrocoloide, né? Assim como os materiais elastoméricos também, que vocês vão provavelmente estudar ainda em materiais 2, quando ele deforma para sair da boca, ele leva um tempo para recuperar a forma original, né? E às vezes a recuperação não é total. É justamente isso que diz respeito a essa propriedade chamada viscoelasticidade, né? É porque ele leva um tempo, a recuperação não é imediata, né? Se você pegar um elástico desse de papelaria, medir o comprimento, depois esticar até o máximo que você conseguir, soltar e medir de novo, vocês vão ver que ele vai ficar um pouquinho mais longo, tá? E com o tempo, talvez volte muito próximo ao comprimento original. É exatamente a mesma propriedade. Tranquilo? Então, o que acontece? A gente sabe que o alginato ele não dá para ficar esperando muito tempo para você verter teu gesso, né? Mas, às vezes, aqueles 10 minutinhos que você fez realizou a sua moldagem, depois armazenou aquilo para liberar o seu paciente, preparar o gesso, já é um tempo razoável para que ele recupere a forma, né? O tempo que a gente vai fazer a desinfecção do molde também, né? Que a gente precisa desinfetar o molde quando ele sai da boca. E já vai ser um tempo suficiente para a gente ter uma recuperação elástica razoável para esse material. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Então, esse material, apesar de não termos tanta precisão dimensional e estabilidade dimensional, né, ele tem vantagens também, né? Quando isso não é crítico para a gente, né, que vantagem que a gente tem? De todos os materiais de moldagem, ele é o mais barato, tá? A manipulação é relativamente fácil de ser realizada, né? Quem vai trabalhar com elastômeros depois, que são materiais de maior precisão, vocês vão ver que requer assim, um pouco mais de habilidade, requer algum tipo de equipamento, né? Muitos precisam, por exemplo, de uma pistola de mistura, que é o caso dos silicones de adição. Essas pistolas, às vezes, são caras. Uma pistola, às vezes, custa 300 a 500 reais, né? Só para você poder fazer a mistura do material, né? O paciente tolera bem, é um material relativamente agradável, geralmente vem aromatizado, tá? E é um material hidrofílico, ou seja, ele tolera alguma umidade, né? Isso é bom, porque é claro que ninguém vai moldar um paciente completamente submerso em saliva, né? É claro que nenhum material vai funcionar nessas condições, mas a gente sabe que a gente não consegue, né,
um ambiente, uma superfície completamente seca, vai ter algum grau de umidade, né? Se você secar, você já vai ter a produção ali de saliva e vai ter alguma umidade. Então, os materiais hidrofílicos, eles têm uma facilidade de molhar essas superfícies úmidas, né? De cobrir essas superfícies úmidas, né? Com relação ao conforto do paciente, né? É bom a gente até comentar assim. Com relação à moldagem, né, muitos pacientes sentem algum tipo de desconforto, né? Principalmente quando a gente vai fazer a moldagem do arco superior, né? É muito comum alguns pacientes terem ânsia de vômito, né? Porque o material ele preenche aquela região, né? A gente tem uma técnica para evitar que ele escoe para a região posterior da garganta, né? Mas muitas vezes acontece de cobrir um pouco ali a região de palato mole. Então, alguns pacientes são mais suscetíveis a essa situação, né? E às vezes isso gera uma certa intolerância, né? Então, isso é uma coisa que a gente também precisa trabalhar. Quem moldou lá no laboratório se preocupou apenas com a técnica, né? Mas não se preocupou com isso porque estava moldando o manequim nunca reclama, né? Mas lá na clínica, a gente vai ter que observar isso também, né? Então, existem algumas formas da gente contornar essas situações, minimizar esse desconforto quando esses pacientes são mais suscetíveis, né? Então, a gente precisa, por exemplo, orientar o paciente no momento em que ele está sendo preparado para realizar a moldagem, para que ele procure respirar pelo nariz, né? É muito importante que a gente a gente tenha a condição de certificar que aquele paciente está conseguindo respirar normalmente pelo nariz. Às vezes ele está com alguma congestão, uma rinite, né? E dificulta bastante o trabalho, porque o molde vai atrapalhar o paciente se ele quiser respirar pela boca, tá? Então, orientar o paciente para procurar respirar profundamente pelo nariz. As moldagens feitas no período da manhã, geralmente, elas causam mais desconforto do que aquelas que são realizadas no período da tarde. Então, se um paciente tem problemas, a gente procura marcar ele no período da tarde também, evitar o consumo de lácteos também. Os alimentos lácteos têm essa característica de aumentar a susceptibilidade a esse tipo de desconforto, né? E se isso acontecer durante o procedimento de moldagem, você fez tudo direitinho, usou a técnica correta, e o paciente de repente começa, né, a sentir intolerante com aquela moldeira na boca com material ainda geleificado, né, digo, ainda em forma de creme, né? O que a gente pode fazer, né? A gente, geralmente, um recurso interessante é fazer que o paciente recolha as pernas e comprima o abdômen, né? Às vezes, uma pessoa que está nos auxiliando pode ajudar o paciente a fazer isso e ele consegue suportar durante alguns poucos minutos o suficiente para aquele material geleificar e a gente conseguir remover da boca. Tudo bem, pessoal? Deu para pegar essa questão? Talvez muitos aqui já tenham até sido moldados, né? Tem muita gente que fez tratamento ortodôntico, entre outros procedimentos, que em algum momento da vida já foi moldado e deve estar se colocando aí na situação, lembrando desse procedimento, né? De como ele ocorreu. Então, isso aqui a gente já sabe, né? A gente não tem capacidade de produzir detalhes, não tem precisão, né? Preparados para prótese, com preparo de prótese fixa, nem pensar. E a gente só pode fazer um modelo de gesso. Então, a gente não pode errar no modelo, né? Porque às vezes a gente sofre para conseguir um molde de qualidade. A gente molda, às vezes, é normal. Lá na clínica, alguns sortudos vão fazer de primeira. Mas o normal é errar. Tá? Errar, às vezes, várias vezes. 4, 5 vezes, né? Muitas vezes isso é normal, está todo mundo começando, né? Mesmo que tenha experiência, erra, né? No consultório, eventualmente, eu tenho que repetir molde, repetir a moldagem, né? Isso é uma coisa que acontece. Então, o que acontece, né? Às vezes, poxa, você sofreu para fazer
uma moldagem com qualidade, obter um molde de qualidade, né? E aí, às vezes, você bobeia no momento de preencher aquele molde, né? Às vezes você não preenche corretamente e aparecem bolhas ou falha alguma região, e aí já era, gente, porque não tem como depois verter gesso novamente dentro daquele molde alginato, tá? Então, é uma característica do material, não é só pela questão da deformação que vai ocorrer, né? Porque às vezes quando você remove o modelo de gesso, o alginato também se rasga em algumas regiões, né? E ele fica inutilizado. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Porque senão vai ter que moldar de novo, né? Às vezes tem que chamar, no caso você está trabalhando numa clínica, né? O paciente tem que ser chamado, ele tem que voltar para repetir o procedimento, né? Lá na nossa clínica, a gente vai ver na hora ali e provavelmente numa outra sessão, porque o gesso leva tempo para tomar presa, às vezes numa outra aula a gente vai ter que refazer. Tá? Então vamos observar bem as técnicas, tanto de moldagem quanto do preenchimento do molde, para a gente ter sucesso assim, sem muita dor de cabeça. Então, quais são as indicações aqui do hidrocolóide reversível, né? Então, nós podemos utilizar para fazer modelos de estudo, né? Por exemplo, essa é a situação que a gente vai trabalhar lá na clínica. A gente vai preparar modelos de estudo para fazer uma análise da oclusão do meu paciente, que no caso é meu colega de dupla, tá? Em cima desse modelo, muitas vezes a gente faz um protótipo de um tratamento, né? De um tratamento restaurador, que a gente chama de enceramento de diagnóstico. Então, a gente reconstrói aquelas regiões que precisam ser restauradas, né? Reconstrói em cera, e a gente tem uma previsão do resultado final, né? Moldagens de antagonistas é o arco oposto que a gente está trabalhando, né? Então, a gente, por exemplo, às vezes você está um preparo dentário, tem que moldar aquilo ali, eu tenho que usar um material de precisão. Eu vou lá e moldo com um material elastomérico. Mas eu preciso do arco oposto, que eu preciso montar isso no articulador para fazer a oclusão, né? Que vai me permitir construir a restauração. Então, eu posso perfeitamente fazer a moldagem desse arco oposto com alginato, né? Com material hidrocolóide de boa qualidade, né? Quando a gente vai fazer clareamento dental, né, ou preparar modelos de estudo ortodônticos, né, normalmente a gente trabalha com alginato também, não há necessidade de trabalhar com material elastomérico. Às vezes a gente precisa fazer uma moldeira individual, que nada mais é do que uma moldeira feita sob medida para o arco dentário do meu paciente, né? Em prótese total, a gente sempre trabalha com moldeiras individuais. Então, a gente trabalha com alginato, fazendo um modelo preliminar, né? Um modelo de estudos. Em cima desse modelo que a gente realizou com alginato, a gente confecciona uma moldeira de resina acrílica sob medida, que vai permitir uma moldagem com um material de maior precisão, né? A gente pode também fazer moldagens para confecção de restaurações provisórias, né? Moldagens de transferências, que vocês no momento ainda não sabem o que também eu não vou explicar, que vai ser muito complicado, que é uma técnica de prótese, tá? Então, existem diversas indicações. É um material de uso multidisciplinar, né? Várias especialidades odontológicas empregam o alginato para a realização de algum tipo de trabalho. E é isso aqui que a gente vai fazer, né, gente? A gente vai obter modelos de estudo, através desses moldes de alginato, em gesso, modelos de gesso, e nós vamos montar esses modelos no nosso articulador semi-ajustável, né? Essa imagem aqui, ela é legal da gente ver agora, né? Porque é exatamente... Aqui, na verdade, a gente tem um enceramento de diagnóstico, né? Esses dentes aqui estão reconstruídos em cera, tá? Mas a gente vê como é o aspecto que a gente deseja como aspecto final do nosso trabalho, né? Um trabalho feito com capricho, né? Um capricho de acabamento, né? A gente fixa esses modelos, como vocês vão aprender, a gente fixa esses modelos no articulador e depois a gente faz um acabamento externo com gesso tipo 2, né? E depois que o gesso toma presa, a gente lixa, deixa super bem acabado, né? Com uma continuidade assim entre a placa de montagem e a superfície do gesso. Então, isso aqui é um resultado assim bem caprichado de uma montagem e adequado para a gente mostrar lá para o nosso paciente que esses trabalhos que a gente monta no articulador, né, a gente trabalha com isso, né,
na ausência do paciente, mas muitas vezes a gente faz, por exemplo, uma prototipagem dessa aqui, um enceramento de diagnóstico, e mostra para o paciente como é que a gente planeja que o trabalho dele fique depois de finalizado. Então, isso aqui é importante que tenha uma boa apresentação, né? E vai mostrar um capricho, né? Um capricho profissional, né? Você mostra um trabalho bem acabado, uma montagem como essa, o paciente se sente mais seguro, né? Porque sabe que você foi caprichoso até ali, né? Provavelmente você também vai seguir nessa linha para finalização do trabalho dele, né? Então, isso aí é uma estratégia de marketing importante para a gente também. Então, gente, aqui a gente tem que ter certos cuidados, né? Embora não seja um material de moldagem de precisão, se a gente trabalhar dentro da técnica, a gente vai conseguir um resultado bastante satisfatório, né? Então, a gente precisa sempre obedecer a dosagem que é recomendada pelo fabricante, né? Para a gente ter uma consistência correta para o nosso material, né? A gente vai misturar, vai formar um creme, e tem que ter uma certa consistência, ele não pode nem ficar muito fluido, né, escoando com facilidade, nem muito ressecado, né? A gente tem que observar também, isso é muito importante, o tempo de trabalho que a gente tem para esse tipo de material, né? O tempo de trabalho é aquele tempo que o material nos dá para quê? Para fazer a mistura, né? A manipulação, a espatulação do material, o preenchimento da minha moldeira e a condução daquele material para a boca. Esse tempo é relativamente curto, né? É relativamente curto, até mesmo para o alginato de presa regular. E tem o alginato chamado de presa regular e o alginato de presa rápida. E esses vocês, por favor, não comprem, né? Porque quem está começando, fica muito complicado trabalhar com material que toma presa muito rápido, né? Vocês ainda não estão com a desenvoltura e a familiaridade para trabalhar com esse tipo de material, né? A temperatura é crítica para esse tipo de material de moldagem, né? Então, variações de temperatura afetam de forma significativa o tempo de trabalho e o tempo de presa, né? Inclusive, isso é uma maneira até da gente controlar isso a nosso favor. Mas vamos pensar, você está num ambiente muito quente, né? Com certeza você vai ter problema. Esse material ele vai tomar presa mais rápido. Então, a elevação da temperatura reduz o tempo de trabalho e o tempo de presa, né? Assim como se a temperatura estiver baixa, a gente consegue estender esse tempo de trabalho e o tempo de presa, né? Então, a gente não costuma tentar controlar o tempo de presa, né? Ah, poxa, está tomando presa muito rápido, vou botar um pouquinho mais de água. É completamente errado, né? A gente não faz dessa forma, a gente muda a consistência do material. O que a gente faz é controlar a temperatura, tá? Tanto a temperatura ambiente, ela afeta, como a temperatura da água que a gente está utilizando, né? Vamos imaginar, você está num ambiente refrigerado, então você está tranquilo ali, né? Com a temperatura controlada, 21 graus, então você, poxa, vai funcionar bem. Aí quando você vai colher a água vem na caixa d'água, ela está lá na caixa d'água, passa por um cano que está passando por fora do prédio e chega quente, né? No seu medidor, né? Com certeza isso vai dar problema. Então, às vezes a gente quer estender um pouquinho o tempo de trabalho, o que a gente faz? A gente pega uma água fria, uma água gelada e a gente tem um controle maior nesse tempo de presa do material, tá? É sempre importante a gente trabalhar sempre com materiais limpos, obviamente, né? Uma coisa que às vezes acontece, né, quando a gente está lá no início da nossa atividade, as primeiras aulas de moldagem lá, chega o pessoal com a moldeira esterilizada, autoclavada dentro do envelope, só que a moldeira já foi usada em materiais dentários e ela não foi limpa, está toda cheia de resíduo, né? Então isso não pode acontecer. Eu acho até que eu já comentei isso com vocês nas nossas primeiras aulas. É muito importante remover todo o resíduo de material que foi usado anteriormente, né? Porque senão aquelas regiões elas não vão estar estéreis, tá? O vapor não consegue chegar, você vai ter bactéria, né? E a espátula e a tigela de manipulação também tem que estar limpas, né? Porque senão aqueles fragmentos de material que estão ali ressecados, eles acabam se desprendendo durante a manipulação e isso vai causar algum tipo de imprecisão no teu trabalho,
tá? Além de não ser nada higiênico, né? Então, que outra preocupação que a gente tem com esse material, né? Esse material, ele sofre dois fenômenos que vocês já devem ter estudado, né? Ele é muito suscetível à umidade ambiente. Então, ele tanto pode perder umidade para o meio, como ele pode absorver a umidade do meio. E a gente tem que procurar controlar isso para que a gente não tenha alterações dimensionais significativas, né? Então, são os fenômenos conhecidos como cinérese e embebição, né? Então, a cinérese ocorre quando esse material fica exposto ao meio, né? E ele começa a perder água, tá? Então, você vai ter uma deformação do material, ele começa a contrair. E a embebição é caso o alginato fique em contato com a umidade, né? Em contato direto com a umidade durante um tempo que permita que ele absorve a água, né? E aí ele começa a inchar. Então, as duas situações não são desejadas, né? Porque a gente vai acabar piorando a questão da precisão do material. A gente vai ter uma deformação maior do nosso molde e o nosso modelo não vai ser tão fiel assim. Tudo bem, gente? Como é que a gente faz? Né? A gente utiliza um recipiente que a gente chama de umidificador. Todo mundo tem isso aí já, não tem? Vocês usaram isso em materiais dentários? Vocês chegaram a ter aula de moldagem? Só por curiosidade, até uma questão que eu não tinha perguntado. Vocês moldaram, então, beleza. Então, vocês já tiveram essa experiência com o manequim. Então, tá ótimo. Isso é importante, que facilita bastante quando a gente vai para a clínica, né? Que é mais um degrauzinho na escada, na escada do treinamento, né? De complexidade. Então, a gente vai trabalhar com o umidificador, né? Não tem como não trabalhar, principalmente na clínica. Às vezes você vai fazer mais, vai realizar mais de uma moldagem. Às vezes você molda o superior da sua dupla e a sua dupla molda o seu superior e depois vocês vão verter o gesso. Então, vocês vão fazer o quê? Vão pegar esse molde, né? Fazer os procedimentos que a gente vou mostrar um pouquinho mais para frente e vão armazenar dentro dessa caixinha com uma espuma, com as espumas umedecidas, que é um ambiente de 100% de umidade, né? Então, quando a gente coloca essa espuma umedecida aqui dentro, coloca o nosso molde lá dentro e fecha. Então, esse ambiente está com 100% de umidade. Então, o alginato tende a não perder nem absorver. Ele fica relativamente estável, né? Então, a maneira da gente estender o tempo que a gente tem para verter o modelo de gesso. Dá para trabalhar aí até com alguns minutos, né? Uma certa folga. Na clínica, né? Não na nossa clínica, mas quando vocês estiverem trabalhando, atendendo um paciente, né? É o tempo de você fazer um molde superior, o molde inferior e liberar teu paciente. E aí você vai verter o teu gesso. Olha o que acontece, gente. Aqui tem uma situação, né? Vocês estão vendo essa imagem aqui da esquerda? Vocês conseguem ver a seta do meu mouse ou não? Sim ou não? Vocês conseguem ver? Eu estou mexendo o mouse aqui, eu não sei se vocês estão vendo, mas beleza, tranquilo. Então, essa imagem aqui, né? Esse é um modelo de gesso que foi deixado no molde de alginato mais de 24 horas. Né? O que foi feito aqui? Você moldou o paciente, verteu o gesso e só tirou no dia seguinte. Vocês estão observando aqui como é que está a qualidade desse gesso aqui nessas regiões dos dentes aqui? Né? O gesso ataca a superfície do alginato. Né? Quanto mais tempo o gesso ficar em contato com o alginato, pior. Então, qual é a conduta quando a gente está trabalhando com alginato? A gente verte o gesso vai tomar presa em aproximadamente 45 a 60 minutos, né? E aí a gente tem que tirar o modelo do molde nesse período. A gente não deve deixar isso ficar mais de uma hora. E quanto mais tempo vai ficando, pior vai ficando o meu modelo. Ele vai ficando com esse aspecto rugoso, a superfície é muito porosa e esfarelenta. Né? Aqui, por exemplo, na direita, né, tem um molde. Isso aqui é um molde de transferência, né? Um molde de transferência, para quem nunca viu, né? Aqui tem umas coroas cerâmicas que foram transferidas da boca através de um molde de alginato.
Vocês reparam que aqui ele foi removido no tempo adequado. Vocês estão vendo que a superfície, a qualidade da superfície do gesso está muito diferente, tá? Mas mesmo assim, se vocês observarem aqui a superfície do molde, vocês estão vendo que ele está meio manchadinho de rosa, né? Que é a cor do gesso. Então, houve uma reação superficial de qualquer maneira. E ela só vai piorando ao longo do tempo. Tudo bem? Então, aqui nós temos duas situações aqui também complicadas, né? Esse aqui é o molde de alginato que foi deixado no ambiente, né? Fora de um umidificador, lógico, por um período de tempo muito longo. Aqui certamente ficou umas 24 horas sem ser removido da moldeira, né? Isso foi feito de forma proposital, justamente para obter essa imagem aqui e vocês entenderem o que vai acontecendo ao longo do tempo, né? Lógico que isso aqui é uma situação extrema. A gente não vai deixar nunca que isso aconteça. Mas olha só como contraiu. Perdeu água, contraiu, chegou até deslocar da moldeira. Então, num período de tempo menor, isso vai acontecer sem que vocês percebam visualmente, mas vai ser uma deformação que pode comprometer a qualidade do teu trabalho, né? Outra coisa também é que essa superfície, esse pedaço de alginato que está aqui, ele, na medida que ele sofre a perda de água e vai chegando nesse nível de contração, ele fica rígido, ele perde a elasticidade, ele fica rígido igual um gesso, né? Então, se tivesse um modelo de gesso aqui dentro, vocês teriam sérios problemas para remover, né? Além da superfície do gesso estar comprometida, seria muito fácil você quebrar o seu modelo, às vezes quebrar alguns dentes, né? Na remoção, por conta disso aqui não ter mais elasticidade, né? Então, a gente não pode deixar chegar nunca numa situação como essa. Vamos ver essa imagem aqui da direita também, é bem interessante. Repara, vocês estão vendo essas pintinhas pretas que estão aqui, ó? Adivinha o que é isso? Alguém quer arriscar aí? É do alginato isso aqui mesmo? É da composição do alginato? Exatamente, fungos. Mofou. Por quê? Primeiro, isso acontece em que situações, né? Primeiro, quando o molde não sofre desinfecção. Tudo bem? Então, se você não fizer a desinfecção, vai mofar. Segundo, ficou muito tempo dentro do umidificador, mesmo tendo sido desinfetado. Porque vai ter fungos no ambiente, né? Não tem jeito, o ar não está estéreo. Então, você deixar esse material dentro do umidificador, às vezes acontece, né? Você vai lá, tira, está com pressa, está no final da clínica, tem que ir para outra aula, aí tira teu modelo e deixa para limpar depois, né? Aí joga lá dentro do umidificador e larga para lá, semana que vem vai ver como é que está. Isso aqui é a melhor das hipóteses, né? Que pode ser que vocês nem enxerguem a moldeira dentro do umidificador, esteja aquele monte de esporo, né? E é isso mesmo que acontece, gente. Então, a gente não pode ficar deixando muito tempo isso aqui em ambiente úmido, guardado, né? Dentro do umidificador. Então, é aquele esquema, moldou, verte o gesso, 45, 60 minutos, tira o gesso fora. O gesso não pode ficar em ambiente úmido, quer dizer, poder ele pode, não tem problema, mas ele pode mofar também. Guardar o gesso dentro do umidificador, o gesso mofa, tá? E o gesso, ele é mais resistente quando ele está seco. Ele vai perdendo a umidade, né? Depois que cristalizou, fica uma água residual ali, né? E com o tempo ele vai evaporando e a resistência mecânica aumenta. Então, cuidado com isso, né? Para vocês não terem isso aí. Porque o alginato você vai jogar fora, né? Com todo cuidado, né? Mas o gesso depois, que se o gesso ficar com fungo, é muito complicado você limpar, tá? Porque ele é poroso e dificilmente você vai conseguir recuperar. Beleza, vamos lá. Então, armazenamento, né? Sempre em ambiente seco e frio, num pote hermético, né? Sempre que a gente for manipular o alginato, a gente precisa homogeneizar o pó. Todo mundo já aprendeu, né? Dar uma sacudida, umas 3 viradas no pó para fazer a homogeneização, né? Aqui a gente tem que pensar o seguinte também, gente.
todo mundo já trabalhou com alginato aí, então, né, não estou falando nenhuma novidade, eu posso adiantar um pouco as coisas. Quando a gente homogeneiza o pó, a gente não está só homogeneizando os componentes do pó que estão ali dentro, né, que pode haver uma sedimentação natural, tá? A gente também está padronizando o grau de compactação do pó, para a gente poder realizar uma medida e ela fique dentro daquilo que o fabricante estimou para fazer a tua mistura. Vocês compreenderam? Na medida que eles guardam o pó, eles vão compactando. O pó vai compactando pela vibração ambiente. Ele vai compactando, né? Então, às vezes, quando você pega aquela colher, porque você não mede por peso, você mede por volume, né? Às vezes você está pegando um volume maior de material do que estava sendo esperado pelo fabricante quando ele criou aquela medida, que ele está supondo que você homogeneizou e afofou o pó. Tranquilo? Então, sempre manter o recipiente tampado, dosou, fechou, tá? A poeira do alginato, ela contém sílica. Vocês não estão lembrados lá da composição, que tinha terra diatomácea? A diatomita é um minério rico em sílica. Então, o pó do alginato, se ele for aspirado, ele pode causar doença pulmonar obstrutiva. Então, você precisa trabalhar com EPI, tá? Manipular o material com máscara. Existem os alginatos chamados dust free, né? O Geotrate é um deles. Ele não levanta quase pó nenhum. Os que não são dust free, quando você faz a homogeneização e abre o recipiente, levanta uma nuvem de pó, tá? E você vai, se você não estiver de máscara, você vai aspirar aquele pó, tá bom? Então, para não ter uma doença ocupacional, tá? Então, a gente precisa trabalhar com EPI para manipulação do material. Então, beleza. O que a gente tem, gente? Nós temos dois tipos de alginato, tá? O tipo 1, que é chamado presa rápida, que é o Geotrate Plus, por exemplo, que não é para vocês comprarem, que ele vai tomar presa em 1 a 2 minutos. Então, ele exige uma certa habilidade do operador para trabalhar, tá? Ele pode ser até conveniente naqueles casos extremos em que o paciente tem uma baixa tolerância ao procedimento de moldagem, porque esse molde vai ficar muito pouco tempo na boca, mas ele exige que o profissional seja ágil, tenha alguma experiência para poder trabalhar, tá? E o tipo 2 é o que a gente vai trabalhar, ele tem em torno de 2 a 4 minutos de tempo de presa. Ambos têm em torno de 45 segundos a 1 minuto de tempo de trabalho. Isso significa o quê? Que é exatamente esse o tempo que você tem no momento que você joga o pó na água e começa a misturar até preencher a moldeira e levar à boca. Então, não dá para namorar muito o material, né? Vocês têm que ser ágeis nesse momento, né? Jogou o pó na água, manipulou com rapidez, eficiência, homogeneizou aquilo rapidinho, preencheu a moldeira e para a boca. Tá? Porque senão a gente vai, quando for levar para a boca, ele já está gelificando e não vai ficar legal. E a gente vai trabalhar com o jogo de moldeira, né? Isso aqui vocês já conhecem, né? Isso já foi falado para vocês, eu vou passar rapidamente, porque a gente evita trabalhar com moldeira plástica. Vocês vão ter uma certa dificuldade se forem trabalhar com essas moldeiras plásticas. Inclusive porque tem algumas até que não podem ser autoclavadas, né? Elas não suportam o ciclo de autoclavagem. E elas se deformam. Então, vocês vão ter aí várias opções, as moldeiras de alumínio, que são aquelas mais baratas, que a gente já explicou para vocês quando nós apresentamos a lista de material. E temos as moldeiras de aço, tanto as perfuradas, quanto as chamadas com retenção e nervura. Elas precisam ter algum mecanismo de retenção, tá, gente? Porque tem umas moldeiras que não tem mecanismo de retenção nenhuma, que elas são usadas para trabalhar com Godiva, né, para fazer moldagem de prótese total. Vocês não vão trabalhar com esse tipo de moldeira no nosso curso de odontologia, né? Aí vai ficar uma opção pessoal de cada um, tá legal? Então, aqui tem uma moldeira de alumínio e uma moldeira de aço, né? Uma de aço com retenção e nervura. O que é retenção e nervura? É essa dobra que tem aqui na borda da moldeira. Vocês estão vendo como é que essa borda é arredondada e dobrada para dentro, né?
Isso aqui gera uma retenção mecânica, que o material entra aqui dentro e fica travado, tá? As moldeiras perfuradas, ela tem esses furinhos, porque no momento que você comprime essa moldeira na boca, tá? Você vai ter o extravasamento do material para a parte de fora da moldeira, criando aqueles dedinhos retentivos, né? Então, são duas técnicas diferentes de realizar a retenção. Mas é importante notar nesses dois modelos aqui também uma coisa interessante, né? Essas moldeiras de alumínio, elas têm as bordas cortadas, né? Elas não têm nenhum tipo de acabamento especial na borda. Então, muitas vezes, essas bordas acabam ficando um pouco cortantes, né? E exige uma certa proteção, o uso da chamada cera periférica, né? As moldeiras de aço, né, elas já são mais confortáveis, dificilmente a borda da moldeira de aço ela vai machucar o paciente. Tá? Então, muitas vezes, a gente até dispensa o uso da cera periférica na moldeira de aço com retenção em nervura, né, principalmente no arco inferior. No superior, às vezes, a gente até usa a cera periférica para fazer uma adaptação do comprimento da moldeira. Às vezes, ela é um pouco curta em relação ao fundo de vestíbulo do paciente. E a cera periférica também tem essa finalidade, que é fazer uma adaptação, né, uma personalização do comprimento da moldeira. Então, isso é uma coisa que a gente precisa definir, mesmo quem está trabalhando com esse tipo de moldeira aqui, no momento da realização da moldagem, se vai ser necessário ou não o uso da periférica. Nas moldeiras de alumínio, a gente recomenda que se utilize sempre. Bom, no nosso caso, né, a gente vai ter que fazer uma seleção da moldeira de acordo com o tamanho do arco dentário do paciente, né? Então, essa seleção, ela pode ser feita de várias maneiras, né? Por quê? Porque a gente precisa que a moldeira encaixe na região anatômica que a gente deseja moldar com uma certa folga. Então, a gente precisa ter aí em torno de 3 a 4 milímetros de distanciamento entre as paredes da moldeira e as estruturas anatômicas. Porque a gente precisa ter uma espessura mínima de material de moldagem, né? Tanto aqui tem uma vista tanto num corte frontal aqui como sagital, né? Tem que ter uma espessura mínima do material de moldagem para a gente não ter problema de rasgamento, né? Mas se você tiver muito fino, ele acaba rasgando no momento de remover ou até mesmo sofrendo algum tipo de deformação, tá? Então a gente tem que selecionar uma moldeira que caiba na boca do meu paciente com um certo conforto, cubra toda a região anatômica que a gente deseja moldar, tá? E que tenha uma certa folga, né? Qual é um dos principais limitadores, às vezes, de tamanho, né? É a distância entre comissura labial. Se a gente tenta entrar com uma moldeira muito grande na boca do nosso paciente, às vezes a gente vai ter muita dificuldade de passar com essa moldeira pela comissura labial, né? Pela distância entre comissuras. Às vezes você não consegue entrar, né? No manequim você consegue fazer qualquer coisa, né? Mas no paciente, a gente já tem algumas limitações, algumas dificuldades extras. Tudo bem? Então, como é que a gente seleciona a moldeira, né? A gente seleciona, geralmente, ou a gente mede o arco dentário, a gente trabalha com um compasso de ponta seca, faz uma medida aqui na região posterior de molares, com compasso de ponta seca, e tem uma estimativa de largura do arco dentário para selecionar a moldeira, ou a gente vai numa moldeira de tamanho intermediário, experimenta, se não der, ou a gente usa uma maior, ou a gente usa uma menor, tá? Por isso que é interessante a gente ter esses pares de moldeiras, né? Esterilizados separadamente em envelopes, né? Por pares, né? Porque às vezes a gente vai usar um e se você abrir tudo, né? Você acabou, já era, tem que esterilizar tudo de novo. Então aqui está a cerinha periférica, todo mundo já conhece. São esses tubinhos que a gente vai revestir as bordas das moldeiras. Tudo bem? Principalmente as moldeiras de alumínio. Eu acho que a maioria de vocês tem moldeira de alumínio, né? Então, a gente vai ter que trabalhar com a cerinha periférica. Aqui está o alginato que a gente está recomendando por ser uma boa relação custo-benefício. Tem alginato mais barato? Tem, mas é mais difícil trabalhar. A qualidade dele é ruim e dificulta um pouco para quem está começando. Tem alginato melhor? Tem. Tem vários infinitamente melhores do que ele, mas são muito mais caros e acho que não há necessidade nesse momento
da gente investir, né, em alginato de alta qualidade para o que a gente está fazendo, né? E a gente vai ter que selecionar os potes, eu acredito que vocês já tenham, vocês usarem materiais 2, né? Potes de boca larga para a gente poder acondicionar tanto o alginato quanto o gesso, né? Que a gente vai trabalhar. Então, é sempre importante, né? Vocês já irem para a clínica já com esse material já acondicionado nos potes, né? Já fora dos envelopes. Façam isso com antecedência. O alginato ele é dosado por volume, né? Então, a gente tem um medidor de pó e um medidor de líquido, tá? A colherzinha e o copinho, tá? O copinho, né? Geralmente, o que vocês vão utilizar, pelo menos o Geltrate, ele vai até 3 medidas, né? Esse aqui, excepcionalmente, tem até 4 medidas, tá? Então, como é que funciona isso? Para cada colher, um anelzinho desse aqui, né? Então, se a gente vai trabalhar com 2 medidas de alginato, a gente tem que trabalhar no segundo anelzinho. A gente vai trabalhar com 3 medidas de alginato, a gente vai ter que ir até a terceira medida, tá? A medida é 1 para 1, sendo que o copinho me dá a flexibilidade de ter a possibilidade de medir até 3 medidas normalmente. Tranquilo? Para isso, é lógico que o pó tem que estar afofado e as medidas têm que ser rasas. A gente vai colher o pó, vai passar a espátula, dar um rasante ali na espátula para tirar o excesso, porque senão a gente vai ter problema de consistência, né? Porque é uma medida que tem uma possibilidade de variação muito grande. Então, a gente tem que controlar bem essa técnica para a gente conseguir a consistência correta. Tranquilo? Outra coisa importante, né, gente? Essas medidas são por fabricante. Então, tu vai usar o Geltrate, tu tem que ter os medidores da Dentsply do Geltrate, porque cada marca tem um grau de compactação de pó diferente. Então, a medida é feita levando isso em consideração, né? Então, você vai pegar um medidor do Hidrogun e usar no Geltrate, a chance de não dar certo é muito grande, porque o pó tem uma consistência diferente, tá? Então, esse é o material que a gente usa para fazer trabalhar com alginato. Aqui está o pote hermético, o alginato está aqui dentro, beleza, o medidor, tá? Aqui tem 2 medidores até. Em materiais é legal, porque geralmente a gente usa 4 medidas para fazer a moldagem daquele manequim enorme, né, que a gente tem, lá da Prodens. A gente trabalha sempre com 2 tigelas de borracha, sempre legal, tá? Por quê? O pó tem que ir sobre o líquido, né? Então, como é que a gente faz? Primeiro, a gente dosa o líquido, a água, joga dentro da tigela e depois a gente vai dosar o pó. Se a gente for dosando colher por colher, jogando aqui dentro, quando a gente chegar na última colher, a primeira já está reagindo, né? Então, fica um negócio meio fora de propósito. Então, o que a gente faz? A gente bota a água numa tigela, mede o pó e joga na outra tigela. Quando a medida estiver concluída, a gente joga o pó sobre a água, que é a sequência normal recomendada pela literatura, né? A manipulação do alginato, a gente pede sempre 2 tipos de espátula para vocês, né? Porque o alginato deve ser manipulado com essa espátula plástica. Ela facilita bastante a manipulação, para ela ser um pouco mais flexível, né? Porque você manipula o alginato diferente do que você manipula o gesso. O alginato você tem que obter uma mistura com cremosidade, espremendo ele nas paredes da tigela, né? E essa espátula facilita muito esse trabalho, é muito melhor do que a espátula metálica. Bom, agora a gente não está mais moldando manequim, né? Então é muito importante, né, principalmente para essa turma de meio-dia e 40, que vai para a clínica depois do almoço, lembrar, né, que é preciso fazer a higienização oral antes do procedimento de moldagem, né? No consultório é a mesma coisa, vocês vão recomendar que o paciente faça uma higienização antes de você fazer a moldagem, muitas vezes até fazer uma profilaxia no paciente, né, com micromotor, uma escovinha com pasta profilática. Porque o que acontece, né? Fica bem desagradável você estar realizando a moldagem e vir um pedaço de feijão da refeição colada no alginato. Então, não dá para ser dessa forma. Então, sempre fazer escovação, uso do fio dental previamente ao procedimento de moldagem para a gente obter o mínimo de contaminação ali, pelo menos de resíduos alimentares vindo no nosso molde. Tranquilo?
Para o gesso, o aparato já é um pouquinho diferente, né? A gente vai ter a seringa, que a gente vai medir por volume, né? Em ml, a quantidade de água. A espátula é metálica. A gente vai precisar de uma balança para fazer a medida por massa, né? Por massa, peso, né? Tranquilo? E a gente vai trabalhar para produção desses modelos com o gesso tipo 4. Tem até um exemplo aqui, que é o Durone. Tudo bem? E como é que a gente realiza essa moldagem, né? Então, diferente do que a gente fez com o manequim, que muitas vezes a gente manipulou ali, o manequim estava fora da cabeça, a moldagem em materiais deve ter sido feita direto na mão, né? Para facilitar, mais para vocês aprenderem a manipular e trabalhar com o material do que com relação à técnica de moldagem em si, né? Então, a gente molda o arco superior de uma forma diferente da que a gente molda o arco inferior. Então, a gente tem um posicionamento correto para a cadeira, tá? Então, o que a gente tem que manter, para o caso do arco superior, a cadeira o encosto mais reto possível, tá? Próximo a 90 graus. A cadeira da clínica muitas vezes não fica a 90 graus, principalmente dos equipamentos mais novos que estão lá. Provavelmente a gente vai trabalhar no 8º andar, os equipamentos são mais antigos, eles ficam a 90 graus sim, tá? Mas os equipamentos mais novos que tem nas outras clínicas, eles ficam próximos a 90 graus. Mas a gente compensa um pouquinho no ajuste do apoio da cabeça. O operador, no caso o dentista, ele precisa ficar numa posição, né, que ele consiga trabalhar com o braço, com o antebraço a 90 graus, para você ter ergonomia, tá? Não pode ficar levantando o ombro, senão você não aguenta um ciclo de trabalho. Então, a altura da cadeira tem que ser ajustada também de acordo com a altura do operador. Essas moldagens vão ser realizadas com um profissional em pé lá na clínica. Eu acho que é a forma mais tranquila de você realizar a moldagem em pé e não sentado, tá? E como é que se molda o arco superior, né? Você manipula o material, preenche a moldeira e você vai inserir esse material pela frente. Você vai estar de frente para o paciente, né? Lógico, ligeiramente lateral, né? E vai inserir a moldeira na boca do paciente. A gente insere essa moldeira lateralmente para poder vencer a distância entre as comissuras. A gente tenta inserir ela direto de frente, às vezes não dá. Então a gente pega um lado, insere, depois vai girando para entrar do outro lado também. Tem um vídeo aqui que a gente vai ver no próximo slide. A gente centraliza a moldeira, né? O cabo tem que ficar bem alinhado com a linha média e a gente comprime o material até que ele preencha e a moldeira chegue à região de fundo de vestíbulo, né? Nesse momento, quando posicionou a moldeira, o profissional vai para trás do paciente, conforme está aqui no desenho, no esquema, né? Fica por trás do paciente, segurando com as duas mãos bilateralmente um dedo de cada lado para manter essa moldeira estável na boca, tá? Às vezes a gente pede até para o paciente ele desencostar e ficar com a cabeça ligeiramente pendente para frente para reduzir a chance do escoamento desse material de moldagem para a região posterior, né, para a garganta, que isso gera um desconforto, mesmo estando na consistência correta, tá? Como é que a gente insere esse material, né? Quando a gente está colocando, começa a comprimir o material, a moldeira de encontro ao arco dentário, normalmente a gente começa a comprimir primeiro pela região posterior, tá? E depois vai comprimindo a região anterior. Isso força que a maior parte do escoamento, que o material vai escoar, né? Ele vai ter que sair um pouco para fora da moldeira, né? É normal. Então, mas que esse escoamento ocorra com uma tendência a vir para a região anterior e não para a região posterior, né? Se a gente fizer o contrário, escorre tudo para a garganta, é muito pior. Tranquilo aí, pessoal? Tudo bem? Tá dando para entender? Eu sei que no momento tem que usar um pouquinho da imaginação, né? Eu selecionei um vídeo ali do YouTube para a gente dar uma olhadinha, pelo menos na moldagem superior. Depois a gente vai ter uma demonstração na clínica, tá?
Todas as aulas práticas são precedidas por uma demonstração, onde a gente explica tudo com detalhes e mostra realmente como é feito o procedimento, tá? Vamos lá. Bom, como a gente não está moldando o manequim, a gente tem que considerar que pode ser que tenha muita umidade. Às vezes a saliva ela é mais viscosa, né? E ela fica retida nas superfícies que a gente deseja moldar. Então, é uma conduta que é muitas vezes utilizada, que favorece bastante a qualidade final do nosso molde, é fazer com que o paciente enxague a boca com água, ele vai diluir um pouco aquela saliva, dê essa enxaguada, e antes de inserir a moldeira, aquilo que sobrar na tigela de borracha, a gente costuma levar com os dedos até a região de fundo de vestíbulo, até as superfícies oclusais, a região aqui do fundo da abóbada palatina, né, para reduzir as chances da gente ter bolhas durante o procedimento de moldagem, né? Aí a gente insere a moldeira na boca, e é importante, para a gente conseguir uma boa moldagem, não basta moldar só os dentes. A gente tem que moldar outras estruturas anatômicas, tem que moldar as regiões de freio, fundo de vestíbulo, tá? Então é muito importante a gente ajudar essa situação ocorra, né? Então, quando a gente insere a moldeira na boca, às vezes, se a gente não tomar cuidado, a borda anterior da moldeira empurra o lábio para cima, e a gente acaba não conseguindo moldar corretamente a região de fundo de vestíbulo anterior, e às vezes falha até na região cervical do incisivo. Então, no momento que a gente insere, a gente tem que aliviar o lábio do paciente, puxar o lábio do paciente e jogar ele para cima da moldeira. A moldeira, a flange, né, da moldeira, ela tem que entrar entre o lábio e o dente para que o material de moldagem possa chegar até a região de fundo de vestíbulo. E a gente faz até alguns movimentos depois, puxando um pouquinho os lábios, para ajudar que esse material escoe, né, e fique com esse aspecto que vocês estão vendo aqui nesse molde. Vocês estão vendo que está bem copiado aqui o fundo de vestíbulo, né? Até a região de tuberosidade, região de palato, fundo de palato, né? Então tem uma moldagem de qualidade, é isso aqui que a gente deseja obter, né? Quando falha fundo de vestíbulo, falha algum dente, né? Quando a gente não acerta o alinhamento do cabo, às vezes a moldeira gira lateralmente e corta, às vezes, o dente de um lado e vai muito para o fundo do outro lado, né? Então a gente tem algumas falhas que a gente vai considerar e tentar corrigir ao longo lá da nossa clínica, né, com a experiência aí de cada um, né? Uma boa consistência do material de moldagem, ele fica na espátula conforme está aqui, tá vendo? É um creme, mas que não escoa espontaneamente, tá? Se tiver escoando, é melhor descartar aquele material que você manipulou e fazer um novo com outra consistência, tá? Vamos falar do molde inferior agora? Então, o inferior é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o posicionamento da cadeira e do operador muda, né? Nesse momento, você já não vai trabalhar mais com a cadeira a 90 graus. Você vai dar uma inclinada no encosto. Você vai inclinar o encosto até que esse encosto fique com um ângulo próximo a 120 graus, né? 120 graus em relação ao assento, tá bem? Tudo bem? Isso faz o quê? O paciente vai ficar um pouco mais inclinado e quando ele abrir a boca, né, a mandíbula vai se movimentar e ela vai ficar relativamente paralela ao plano do solo. Entenderam? A mesma coisa, a cadeira tem que estar ajustada para que o operador, para que o dentista tenha conforto e ergonomia, né? Senão daqui a pouco vai estar todo mundo com tendinite no ombro. Tudo bem? E aí você vai trabalhar sempre de frente para o paciente. Dessa vez você não vai para trás do paciente. Você posiciona a moldeira daquela mesma forma, entrando lateralmente, afastando a comissura labial com a moldeira de um lado e depois girando para ela terminar de entrar pelo outro lado, tá? Posicionou a moldeira, encaixou, comprimiu no arco dentário, né? Afastou o lábio para que o lábio passe pela borda da moldeira para assegurar que o fundo de vestíbulo vai ser moldado, vai ser copiado corretamente, e aí você vai segurar a moldeira bilateralmente, do mesmo jeito que você fez com a superior, só que de frente para o paciente, tá? Você pode botar
Usar até uma mão só, coloca um dedo de um lado e um dedo do outro, para dar estabilidade, para a moldeira não ficar se mexendo enquanto o alginato está sofrendo o seu processo de geleificação. Aí é muito importante, gente, olha só, o paciente não precisa ficar com a boca toda aberta, senão esse espaço aqui, ó, diminui, né? Quanto mais você abrir a boca, menor o espaço entre as comissuras. Concordam? Né? Porque você vai estender mais os tecidos, né? Tem um fenômeno interessante que ocorre também com a mandíbula quando você está em abertura máxima. Né? Uma coisa interessante, não sei se alguém já comentou com vocês. A mandíbula sofre uma pequena deformação. Tá? Essa deformação faz com que o arco ele comprima um pouquinho. O osso deforma, né? Então, às vezes, essa distância aqui, ó, entre um dente e outro, com a boca muito aberta, é um pouco menor do que com a boca semi-aberta. É um fenômeno que ocorre na nossa mandíbula, né? Porque fica sob tensão muscular, ela sofre uma pequena deformação. Beleza, então, outra coisa importante, gente, é fazer com que o paciente movimente a língua nesse momento, né? No momento que você está inserindo a moldeira na boca, o que acontece? A parte interna da moldeira, às vezes, pega na lateral da língua e empurra a língua para baixo. Aí você não copia corretamente o assoalho de boca conforme está nesse molde que está aqui, ó. Repara só, aqui o assoalho de boca está bonitinho, ó. Copiou bacana, né? Mas se você não pedir para o paciente movimentar a língua, ficar com a língua em dinâmica durante a inserção da moldeira, tá? O que você vai copiar aqui não vai ser o assoalho de boca, vai ser a lateral. Gente, esse fenômeno aqui da mandíbula é um negócio que talvez vocês estudem quando vocês forem fazer prótese sobre implantes, tá? É só um detalhe. A mandíbula não tem um formato de U, é um osso em forma de U. Já que você ficou em dúvida, né, Gabriela? Vou explicar aqui para vocês. A mandíbula é um osso em forma de U, correto? Então, o que acontece? Quando você abre a boca, faz uma abertura próxima da abertura máxima, esse osso em forma de U, ele sofre uma compressão, né? Sofre uma compressão e deforma, muda um pouquinho a forma do U. A região posterior de ramo ascendente de mandíbula tende a se aproximar um pouco uma da outra. Tá? É uma pequena deformação que ocorre. Tanto que em casos de próteses sobre implantes na região posterior, geralmente se você tiver que fazer próteses que têm implantes em região posterior e anterior, você não pode fazer uma peça única na mandíbula. Senão você, quando o paciente, quando sofre essa deformação, coloca umas tensões não fisiológicas em cima desses implantes que podem dar problema. Compliquei muito? Na verdade, eu falei um negócio que não tem muito a ver, né? Mas às vezes você pode ter uma pequena deformação moldando o paciente com a boca muito aberta. Tranquilo, Gabriela? Você falou sim aí, já é porque deu ok? É isso mesmo? Beleza. Então é isso, gente. Vai fazer o paciente, bota a língua para fora, bota a língua no céu da boca, né? Movimenta a língua para um lado e para o outro, justamente para permitir que o alginato escoe para baixo da língua e a gente consiga moldar o assoalho de boca, tá? Para conseguir um molde legal com esse aspecto bacana que está aqui, chamada língua endinâmica. Bom, o que acontece com o nosso molde de alginato em relação ao superior, né? O molde inferior, ele fica em formato de U. Por quê? Porque essa região aqui, onde está a língua, ela fica descontínua, fica um buraco, correto? Então, no nosso caso, quando a gente vai fazer uma montagem de modelo de estudo no articulador, essa situação não é muito boa. Se a gente verte o gesso aqui, o gesso também vai ter um buraco aqui no meio que vai dificultar a fixação do modelo na placa do articulador, tá? Então, o que a gente faz nesse caso? A gente faz um preenchimento dessa região aqui com alginato, que a gente chama de confecção de língua, né? Não é sempre que a gente faz isso, tá? Quando a gente vai estar fazendo trabalho de prótese, que a gente vai ter que fazer moldagem de dentes preparados, vai passar por um processo de troquelização, né? Não se faz isso, né? Mas quando a gente está montando um modelo de estudos como esse, em que o modelo vai direto para o articulador, é bom fazer. Como é que isso é feito? Na verdade, a gente vai preencher essa região com uma porção de alginato, depois que o molde já estiver concluído,
que a moldagem já tiver sido concluída e o molde estiver pronto, né? A gente prepara, pega 2 folhas de papel, toalha, umedece na torneira, né? Amassa, faz um bolinho, encaixa aqui nessa região por dentro, tá? Para dar um apoio, senão a gente vai botar o alginato aqui, o alginato vai escorrer para baixo, a gente não vai conseguir fazer essa parede. A gente manipula uma porção de alginato e cobre essa região que está aqui, lógico, sem deixar que o alginato entre nas regiões anatômicas que a gente moldou, né? Senão a gente vai acabar deformando o nosso modelo. Então a gente só forma uma parede de alginato, fechando aquele vão, para depois, quando a gente produzir o nosso modelo, a gente poder verter o modelo em toda essa região e ficar com uma superfície plana que vai favorecer a montagem do nosso articulador. Deu para compreender essa manobra aqui? É claro que a gente vai fazer isso lá na clínica também para vocês verem. Tá ok aí? Dá um... Estou vivo. Alguma dúvida com a confecção da língua? Beleza, pessoal, vamos lá. Então, produzimos os 2 moldes, guardamos no umidificador, tá? A desinfecção a gente já falou, né? Que a gente vai botar hipoclorito a 1% ali, em torno de 10 minutos. É o tempo que vai ficar ali no umidificador esperando para verter o gesso, né? Mas é a gente terminar de preparar tudo. Tranquilo, e a gente vai passar para o gesso. Olha só, gente, isso aqui é uma imagem real de um molde que veio com resíduo de sangue, né? Houve um sangramento, pequeno sangramento. Você pode ver que não foi nem a moldeira que encostou, que feriu, não foi nada disso. Que provavelmente tinha uma gengivite naquela região ali e a compressão do material de moldagem ali já provocou um pequeno sangramento espontâneo. Então é importante fazer uma lavagem rápida para remover esses resíduos aqui de sangue e saliva antes da gente colocar o hipoclorito. Se fizer o hipoclorito aqui, não vai adiantar muita coisa porque você vai estar com resíduo orgânico ali retido na superfície. Tudo bem? Alguns profissionais ficam com receio de fazer essa lavagem, achando que o alginato vai sofrer embebição quando você jogar debaixo da torneira. Só que isso leva um tempo para acontecer, não é imediato. Então, assim, em questões de segundos, uma lavagem não vai comprometer a estabilidade dimensional do teu molde, tá? Isso aqui a gente já falou, né? É uma chance. Ou acerta ou molda de novo, tá? Então vamos caprichar. Vamos caprichar no gesso depois, né? O molde ficou perfeito, tá ótimo. Nossa, 4ª vez que eu moldei, dessa vez saiu bom, graças a Deus, não aguentava mais. Aí vai lá, final da aula, tá com pressa, tem outra aula depois, verte o gesso de qualquer maneira. Daqui a 40 minutos, né? Você vai tirar, a aula já acabou. Pronto, acabou. O gesso ficou ruim, vou ter que moldar de novo na próxima aula, né? Então não vamos deixar isso acontecer. Isso aqui vocês já estudaram, né? O que a gente vai trabalhar? Existem vários tipos de gesso com propriedades diferentes. Os nossos modelos, embora sejam modelos de estudo, nós vamos trabalhar com o gesso tipo 4. Então, muitas vezes a gente trabalha com gesso tipo 4, não tem nenhum problema em usar gesso tipo 4 para fazer moldagem antagonista, para fazer modelos de estudo. Muitas vezes a gente faz com gesso tipo 3, até por uma questão de economia, né? Por ser um gesso mais barato. Mas aqui a gente precisa ter resistência, porque a gente vai manipular esses modelos ali no articulador, vai ficar raspando o dente superior com o inferior. Se não for gesso tipo 4, a gente vai acabar correndo o risco do modelo de sofrer alguma pequena fratura, ou até um desgaste e dar uma noção errada do que a gente está querendo analisar. Então, a gente vai trabalhar lá na clínica com o gesso tipo 4 para preparar os nossos modelos. E o gesso tipo 2, a gente vai trabalhar com esse gesso tipo 2, ele vai servir só para dar acabamento externo, que nem vocês viram naquela foto do articulador, tá? Então, é gesso tipo 4 e gesso tipo 2, tá, gente? O gesso é feito, manipulado por peso e volume, na massa, aliás, né? Massa e volume. Em termos gerais, né? Os gessos tipo 4 utilizam em torno de 20 ml de água para cada 100 gramas. Então, se vocês comprarem um gesso que utilize uma quantidade muito maior de água do que essa aqui, em torno de 20
4, 25, eu já vi gesso tipo 4 usando até 28 ml de água. Isso é gesso de baixa qualidade, tá? Porque, na verdade, quanto menos água você precisar para manipular o gesso, melhor. A única razão de você usar muita água é para conseguir uma consistência cremosa. Então, os gessos tipo 4 de boa qualidade, eles ficam em torno de 20 ml para 100 gramas. Não pode passar muito disso, às vezes até menos. Tá bom? Então, a gente vai precisar de uma balancinha. Pode ser uma balancinha daquelas mecânicas que vocês viram ali de plástico, que tinha na imagem anterior. Quem quiser também pode usar uma balança digital, desde que essas balanças consigam medir grama por grama. Tudo bem? Alguém ia falar alguma coisa aí? Eu vi um barulhinho? Acho que não. Vamos lá. Bom, acho que é isso, gente. O principal, acho que eu expliquei aqui para vocês, né? E é claro que isso aí vai ser complementado com a demonstração prática no dia que nós formos lá para a clínica realizar essas moldagens. Tá ok? É lógico que aqui a gente vai levar algum tempo, né? Diferente da situação normal, em que nós teríamos essa aula agora e iríamos já direto para a clínica, então vai ter um tempo maior para isso acontecer, mas como esse vídeo vai estar lá disponível para vocês vão ter tempo para dar uma estudada, tirar dúvidas, e quando a gente for para a clínica eu tenho certeza que vai estar todo mundo afiado para fazer uma boa moldagem. Vocês querem fazer alguma observação? Vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês fiquem à vontade agora. Podem perguntar aqui no chat, podem abrir o áudio, da forma como vocês acharem mais conveniente. Ó, Danilo, assim, teoricamente não. Né? Você deve estar perguntando porque você sabe que muita gente verte gesso batendo com o molde na bancada, né? Você já deve ter visto isso, né? Se a gente pode disponibilizar exercícios referentes a aulas anteriores, a gente está pensando também em fazer isso, né? Fazer algum tipo um estudo dirigido, né? Para que vocês possam responder e treinar. Isso é legal. Tá nos nossos planos. Bom, deixa eu responder rapidamente aqui ao Danilo, depois eu te explico, tá, Gabriela? Então, o que acontece, né? Você bater o modelo na bancada, não é que não dê para você preencher o gesso dessa forma. Tem muitos profissionais que até fazem assim, né? Mas existe um risco de você fazer isso, principalmente com o molde de alginato, né? E dando essas pancadinhas, às vezes tem regiões que não estão bem suportadas ali pela moldeira, que acabam rasgando. Então, não é um procedimento que a gente aconselhe, né? Se você deseja obter um molde de forma correta, o indicado é que você trabalhe com o vibrador, tá? Se você quiser fazer algum teste em casa, para você só treinar o molde, moldar o teu manequim, não é para moldar ninguém em casa, tá, gente? Você precisa fazer uma moldagem num ambiente de biossegurança. Então, não é para moldar o irmão, a mãe, né? Tá? Por favor, dentro de casa. Você pode moldar teu manequim se você quiser, não tem problema nenhum se ele estiver aí contigo. Tá? Se você quiser fazer dessa forma, você pode fazer mais para você fazer uma prática, tá? Por não ter um vibrador, né? Um vibrador aí está na faixa de uns 200 e poucos reais, né? Um vibrador pequeno, daqueles que vocês viram ali, em média. Tudo bem, Danilo? Entendeu? Quem quiser também fazer a pergunta abrindo o áudio, tá tranquilo. Então, Gabriela, o que acontece? Como é que a gente procura fazer? O que a gente procura fazer para que essas bolhas não apareçam, né? As bolhas geralmente são pequenas regiões de saliva que são mais viscosas, que ficam ali na superfície do dente, alguma região de umidade, e que quando você vai fazer a moldagem, o material de moldagem não consegue ocupar aquele espaço, então fica um buraquinho positivo ali, né? Fica um buraquinho no molde, depois vira uma bolha positiva no gesso. O que a gente faz para reduzir a incidência dessas bolhas? Primeiro, né, tentar remover um pouco da saliva mais viscosa. Então, você pede para o paciente enxaguar a boca com água,
tá? E você, pouco antes da moldagem, o que você pode fazer? Pegar um rolo de algodão e passar nas superfícies oclusais para remover qualquer umidade residual, ou dar um jato de ar também na arcada dentária, tá? Então, com isso você consegue minimizar o surgimento dessas pequenas bolhas, né? Se forem bolhas muito pequenininhas, geralmente é difícil, né? Você, com uma técnica bem apurada, você consegue realizar um molde sem que pareça bolha praticamente nenhuma. Mas uma bolinha ou outra pequenininha, a gente consegue remover, ela pode não ser tão crítica. Mas se as bolhas forem muito grandes, né, que ocupem uma área significativa das superfícies oclusais, né, obviamente que você vai estar fazendo uma escultura ali que não quer dizer, não representa a anatomia do dente. E aí se você quiser fazer uma análise oclusal, isso aí pode te atrapalhar. Se for um preparo dentário, então nem se fala, né? Tem que moldar de novo. Tudo bem, Gabriela?